Olá, aluno e aluna. Na aula de hoje nós iremos corrigir a atividade da aula passada, substâncias e misturas. Então vamos à primeira questão. Defina substância. Substância é qualquer porção de matéria com propriedades físicas constantes. Como, por exemplo, a água é uma substância porque possui algumas propriedades físicas constantes, como o ponto de fusão, ou seja, o ponto de congelamento, 0 graus Celsius, o ponto de fervura, que é o ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius. Então, a água é um exemplo de substância. Na letra B, qualquer material que seja formado pela combinação de duas ou mais substâncias, dois ou mais componentes, como, por exemplo, água e açúcar, é a combinação de duas substâncias. Letra C, mistura homogênea. É aquela mistura que possui propriedades iguais em toda a sua extensão, como, por exemplo, água e álcool. Você não diferencia os componentes da mistura porque eles estão em uma única fase. Letra D, mistura heterogênea. É aquela mistura que não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. E ela pode conter duas ou mais fases. Fase é qualquer parte do meu sistema que tem aspecto uniforme, como, por exemplo, água e álcool vão ter uma única fase, ou seja, um único aspecto uniforme em toda a sua extensão. Na letra F, sistema para a química, é qualquer material que foi escolhido para ser analisado ou estudado. Letra G, sistema homogêneo, é um sistema que tem aspecto uniforme em toda a sua extensão, ou seja, é um sistema constituído de uma única fase. Letra H, sistema heterogêneo, é um sistema constituído de duas ou mais fases. Essa foi a primeira questão. Vamos então à segunda. O granito é uma rocha na qual existem três fases sólidas. Uma delas, geralmente esbranquiçada, é formada pela substância quartzo. Outra, cinzenta ou bege, é formada pela substância feldespato. E uma terceira fase, geralmente preta, é constituída pela substância mica. Letra A. O granito é uma substância ou mistura? Lógico que o granito é uma mistura, pois, como observamos no próprio comando da questão, vem dizendo que é constituído de pelo menos três componentes diferentes, caracterizando assim como uma mistura. Letra B. O granito é uma solução? Não. Por quê? Solução é toda mistura homogênea e o granito é uma mistura heterogênea. Como podemos perceber aqui na imagem, vamos ver que o granito tem vários aspectos, constituindo assim uma mistura heterogênea. Então vamos aí à próxima questão. Terceira questão. Considere um sistema formado por gelo, água líquida, um pedaço de granito, sal e açúcar. O sal e o açúcar estão ambos dissolvidos na água. Letra A. Quantas fases há nesse sistema? Analisando aqui a imagem, podemos perceber. O granito formará uma fase, que tem uma fase do granito, tem uma fase da água líquida, misturado com sal e açúcar, e tem uma fase do gelo. Portanto, vamos ter uma, duas, três fases. Então, esse sistema é constituído por três fases. Vamos aqui à letra B. Na letra B pergunta-se, quantos componentes formam esse sistema? Vamos lá analisar. Água e gelo nós sabemos que é constituído do mesmo componente. Sal é um segundo componente, açúcar é um terceiro componente. Agora temos aqui o granito. Observamos que na questão anterior afirmou que o granito era constituído de três componentes. Portanto, esse sistema possui 6 componentes. Na letra C, quantos componentes há em cada fase? Nós vamos ter aqui nesse sistema duas fases. Uma fase sólida, que nós vamos ter aqui o granito e o gelo, e vamos ter uma fase líquida.
Então, nesse caso, voltando aqui à pergunta, né, quantos componentes há em cada fase? Na fase líquida, nós temos água, mais sal, mais açúcar. Portanto, na fase líquida, nós temos 3 componentes: água, sal e açúcar. Na fase sólida, nós temos o componente água, que forma o gelo, e 3 componentes que formam o quarto, o granito. Portanto, na fase sólida, nós temos 4 componentes. Repetindo, na fase líquida, 3 componentes, água, sal e açúcar. Na fase sólida, 4 componentes, água, feldespato, quartzo e mica, que são os componentes do granito. Vamos agora à letra D. Na letra D, qual das fases é uma solução? Lembre-se, solução é qualquer mistura homogênea. Então, a fase que vai formar a solução é a fase líquida, né, da água, onde eu tenho água e nela eu tenho dissolvida sal e açúcar. Qual dos componentes dessa fase é o solvente? Na lógica, é a água, pois a água dissolve o sal e o açúcar. Então, essa foi a quarta questão. Vamos partir agora para a terceira questão. Vamos partir agora para a quarta questão. Um sistema é formado por água líquida, 2 pedaços de ferro e açúcar dissolvido na água. Responda: quantas fases há nesse sistema? Vamos analisar aqui. Eu tenho aqui água mais açúcar dissolvido nessa água e os pedaços de ferro. Portanto, eu tenho um sistema constituído de 2 fases. É a resposta da letra A. Na letra B, quantos componentes há no sistema todo? O ferro é um componente, a água é outro componente e o açúcar dissolvido nessa água é o terceiro componente. Portanto, nesse sistema nós temos 3 componentes. Na letra C, quantos componentes há em cada uma das fases? Pois bem, vamos analisar. Temos novamente aqui 2 fases, uma fase sólida constituída pelos pedaços de ferro, é o único componente, e a fase líquida, onde nós vamos ter 2 componentes, né, que será a água mais o açúcar. Portanto, na fase sólida, um componente, o ferro, na fase líquida, 2 componentes, açúcar e água. Vamos à quinta e última questão. Sobre uma solução aquosa de açúcar, responda. Letra A, quantas fases há nela? Né? Se nós tirarmos aqui os pedaços de ferro, nós teremos um sistema constituído de sal, de açúcar e água, formando uma única só fase. Então, na letra A, quantas fases há nesse sistema? Apenas 1. Qual é o solvente? Aquele que dissolve, aquele que está em maior quantidade. Nesse caso aqui, é a água. Qual é o soluto? Aquele que é dissolvido, que está em menor quantidade. Nesse caso, o açúcar. Pois bem, alunos, essa foi a nossa correção. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Até a próxima!